Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos dar continuidade ao assunto sobre restos a pagar. Bom, nos vídeos anteriores eu já expliquei sobre alguns pontos, alguns focos muito importantes em relação aos restos a pagar. E agora nós vamos dar 4 maneiras para evitar que o restos a pagar trave o processo de gestão de um ente federativo. Então tá, qual é a primeira maneira de se evitar que o restos a pagar trave o processo de gestão? Muito simples, é elaborar um orçamento de forma eficiente, no sentido de fazer com que nesse orçamento realmente contenha todos os problemas que o município tem e que tem que ser solucionado. Então, esses problemas identificados no município serão transformados em programas de governo, onde esse programa de governo é um objetivo que se pretende atingir. Então, planeja-se uma definição de metas e ações para que esse programa de governo seja realmente efetivado, o processo de ação, para ele ser realmente executado. Muito bem. Esse é o primeiro ponto, né? Elaborar um orçamento que realmente seja efetivo para o município. Quando se elabora o orçamento, além de se identificar esses problemas, existem outras situações, como por exemplo, se fazer convênios com outro ente federativo para se fazer determinadas obras. Por exemplo, pode ocorrer situações em que a União, no orçamento dela, disponibilize um recurso financeiro e orçamentário já autorizado pelo Congresso para ser disponibilizado para municípios, para estados. E quando o município ele faz um projeto, por exemplo, da construção de, sei lá, de uma praça nova, ou de um estádio, ou de um local de entretenimento, né, da qual a sociedade pode ir se divertir, ele elabora um projeto e vai para Brasília e ele consegue fazer um convênio, que esse convênio é uma transferência voluntária de um ente federativo, União, para outro ente federativo, por exemplo, um município, né? E quando isso ocorre, isso tem que estar planejado, porque já foi planejado no orçamento da União o repasse dessa descentralização de recurso para o município executar essa ação. E aí, o município tem que planejar também no seu orçamento essa ação. Então, se ele planeja isso daí e executa, né, dá tudo certo, né? Outra coisa, por exemplo, pode ocorrer situações em que o município tenha, de fato, um recurso para executar uma ação em prol da sociedade, em benefício da sociedade, né? E aí isso também é planejado. Então, quando se identifica o que realmente aquele município precisa e se coloca no orçamento em forma de programas de governo e se define o objetivo, metas e ações e realmente está ali autorizado, né, pelo Poder Legislativo, o que esse ente federativo tem que fazer? O segundo passo. O segundo passo realmente é o quê? Acompanhar o processo
de registro de receita. Quando esse ente federativo ele acompanha o processo de registro de receita, que eu acredito que o processo de registro de receita é muito mais importante que o processo de execução de despesa. Por que é mais importante? Porque sem a receita não se executa a despesa. Então, o acompanhamento do registro efetivo da receita desse ente federativo, o acompanhamento desse processo é muito importante e evita-se restos a pagar sem cobertura financeira. Porque, na verdade, o restos a pagar sem cobertura financeira é quando você tem um orçamento elaborado, você executa esse orçamento sem o acompanhamento efetivo do registro dessa receita e executa uma despesa, não que ela não esteja no orçamento, ela está no orçamento, mas ela não vai ter cobertura financeira, porque provavelmente a receita que foi registrada foi frustrada. Foi uma receita inferior àquilo que estava planejado e autorizado para registrar no orçamento. Porque vocês têm que lembrar sempre que todo orçamento ele é feito com equilíbrio fiscal. Então, se eu tenho uma receita autorizada, a minha despesa fixada, né, a receita prevista e a minha despesa fixada, ela tem que ter equilíbrio fiscal, é o mesmo valor. Mas se o ente federativo elaborar um orçamento com uma receita superestimada só para autorizar a despesa, sabendo que essa receita não vai ocorrer, então o que vai acontecer? Ele vai fazer empenhos, ele vai fazer compromisso com os valores que está autorizado para despesa e não vai ter receita para pagar. Certo? Então, isso é um problema gerado pelo município. Lembrando que esse problema, ele gera um problema para o município, ele gera um problema para o gestor, porque no futuro ele pode ser cobrado, né, processado, né, ter sanções e penalidades, e ele também gera um problema para o município e para as empresas que estão prestando serviço, porque ela vai prestar o serviço e não vai receber. Então tá, elaborou o orçamento, show. Acompanhou o processo de registro de receita e esse processo de registro de receita tem que ser compatível com as autorizações de despesa. Só autoriza mediante o fato de realmente ter essa receita registrada. Tem a receita registrada? Qual é o fluxo de caixa? Autoriza a despesa. Certo? Então, isso evita que esse ente federativo ele execute uma despesa superior àquilo que ele realmente tem de dinheiro para pagar. Terceira maneira de se evitar restos a pagar sem cobertura financeira que trava, né, a gestão de um município ou de um estado ou até da União, principalmente no último ano de mandato. Definir que o ente federativo irá inscrever em restos a pagar somente as despesas com cobertura financeira. Muito bem. Então, todos os valores que foram empenhados, ele tem que ter cobertura financeira para ser efetivado o pagamento no exercício seguinte. Então, o dinheiro vai ficar na conta, né? Ele vai ficar na conta do ativo, né, na conta banco do ativo, o valor correspondente a todos os valores registrados na conta do passivo como restos a pagar. Então, se ficou 500 mil reais de restos a pagar, na conta banco tem que ter no mínimo 500 mil reais, certo? Para cobrir esse restos a pagar. E aí, quando fecha o balanço patrimonial, vai se identificar esse valor, né, de banco com o restos a pagar e fecha as contas, né?
Se não tiver mais dinheiro sobrando, o ente federativo não vai ter superávit e nem déficit, né? Que é muito difícil. Ou tem um pouquinho de déficit ou tem um pouquinho de superávit. Normalmente tem um pouquinho de superávit. Não pode ter muito. Muito superávit também não é bom. Porque muito superávit é quando esse ente federativo ele está deixando de gastar. E deixar de gastar em um ente federativo não é bom, é ruim. Por quê? Porque esse ente federativo, esse município, esse estado ou a União, vai estar deixando de realizar serviços em prol da comunidade, do cidadão. E o dinheiro vai ficar no banco. O que é o ideal? O ideal é executar toda a despesa que se tem de recurso financeiro para honrar com essa despesa. Sempre pensando dessa forma. Tem o recurso financeiro, faz o compromisso orçamentário em relação a essa despesa. Bom, e a quarta maneira de se evitar que restos a pagar trave a gestão do município e do estado, principalmente no último ano de mandato, é definir que esse ente federativo irá acompanhar todo o processo de gestão fiscal. Tudo aquilo que for entrando de receita e sendo registrado contabilmente como receita vai ser acompanhado. E todas as despesas também serão acompanhadas. E o ideal é que essas despesas sejam comprometidas mediante o fato de se ter o registro da receita já efetivado, certo? Porque não adianta você contar com, tá previsto uma receita de 10 bilhões. Ok, tá previsto uma receita de 10 bilhões. Então eu vou poder fazer empenho de 10 bilhões. Não é bem assim. Pode ser que essa receita prevista de 10 bilhões não ocorra. Mas pode ser que essa receita de 10 bilhões ocorra mais que 10 bilhões. Aí sim, esse seria o ideal. Nós teríamos um excesso de arrecadação. E para esse excesso de arrecadação, nós teríamos que fazer crédito adicional, que é um assunto que eu vou falar também, certo? Muito bem, mas o ideal é que todo o valor de receita registrado seja considerado como fluxo de caixa para comprometer um valor de despesa orçamentária. Então, essas são as 4 maneiras de se evitar que no último ano, principalmente no último ano de mandato, se tenha problemas de fluxo de caixa ocasionado por restos a pagar sem cobertura financeira. Viu? É muito simples. Só precisa entender e pôr em ação, colocar em prática essa consciência, né? Então, quando se tem essa consciência, Cleudenise, mas prefeitura nenhuma faz isso. Tudo bem. Comece a fazer. Comece a mudar a consciência do seu município. Comece a mostrar esses vídeos para os seus gestores que estão no mandato ou que vão assumir, né? Para que realmente nós possamos ter orgulho desses gestores que estão administrando o dinheiro público. Porque o dinheiro é público. O dinheiro é para ser aplicado em benefício da sociedade, que trabalha e com o suor do seu trabalho paga impostos. E esses impostos devem ser transferidos ou disponibilizados para a sociedade novamente em forma de bens e serviços. Nós sabemos que o nosso país é um país muito rico, muito rico. Rico em muitos sentidos. Rico em quantidade de sol, rico em terreno fértil, rico em não se ter
tempestades, tsunamis, furacões, geleira excessiva, né? Então, nós somos ricos em produtos minerais e, por ser um país rico, os impostos que são cobrados da sociedade é muito alto. Se o nosso país utilizasse de forma eficiente e eficaz todo o recurso orçamentário que o ente federativo recebe, nós seríamos um país de primeiro mundo com certeza. Assim como é o Canadá, assim como é a Finlândia, que também cobram impostos muito altos, mas eles prestam serviço de qualidade para a sociedade, né? Então, não tem problema cobrar um imposto muito alto, desde que esse imposto seja revertido de forma eficiente e eficaz para a sociedade, né? Então, quando se tem um ente federativo, da qual ele tem um gestor que realmente se preocupa em administrar bem o recurso financeiro que esse ente federativo recebe, sem pagar juros de empréstimos onerosos, sem gastar mais do que se tem para pagar, gerando um descrédito da sociedade diante daquele ente federativo, né? Quando se tem um gestor que realmente tem a intenção de transformar aquele recurso financeiro em bens e serviços de qualidade para a sociedade que trabalhou tanto para gerar esse recurso, nós temos um país que tem qualidade de vida, né? Então, a qualidade de vida hoje é algo que nós temos que preservar. Nós temos que pensar que o nosso representante do Poder Executivo, olha, o nome já diz, o nosso representante do Poder Executivo, eles nos representam. Eles são eleitos por um voto da qual eu dou para esse cidadão, porque ele é um cidadão assim como eu, né? O direito de nos representar, de trabalhar em prol de nós, que colocamos ele naquela função, naquele cargo, né, para executar uma função, que essa função é trabalhar em prol do benefício da sociedade. Olha que maravilha! Isso é maravilhoso, né? Então, vamos começar a pensar dessa forma, né? A exigir, né, que isso realmente aconteça. Que os nossos gestores se preocupem em realmente administrar bem o recurso que é proveniente de um imposto fruto do nosso trabalho, né? E que eles nos representem bem, né? E que eles façam isso de forma feliz, de forma alegre, no sentido de saber que está fazendo uma prestação de serviço para a comunidade da qual ele está inserido, certo? Então tá, olha, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, porque quando vocês se inscrevem no nosso canal e dão um joinha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele divulga esse vídeo de graça para outras pessoas, certo? E quando você aciona o sininho, ele vai entender que você quer receber outros vídeos desse assunto e ele vai enviar mais assuntos como esse de graça para você. Além disso, divulgue, acesse, na verdade, as nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo, né? Compartilhe com seus amigos
que é um assunto importante e relevante e que vai fazer com que pessoas comecem a mudar as suas consciências em relação ao processo de gestão das finanças públicas.